Infelizmente, gente, vamos falar de CPI. A gente tem 3 assuntos ligados à CPI. Esse, a acusação de charlatanismo e curandeirismo contra o presidente, né? Continuam perseguindo, né? Atacando liberdade de imprensa, liberdade de expressão, perseguindo o Brasil Paralelo, Senso em Comum, Terça Livre, e falaram da Ana Paula Henkel. Então é inacreditável. Então vamos lá, vamos passar aí para 3 assuntos ligados à CPI, todo mundo tomando o seu antiácido, né? O ministro do STF, o Gilmar Mendes, ele manteve a quebra dos sigilos telefônico e telemático da produtora Brasil Paralelo. A quebra foi determinada por essa CPI da Covid, sob o argumento de que existiriam indícios de ligação da empresa com a divulgação de notícias falsas. E aí, desde a campanha presidencial de 2018, eles insistem nisso, eles medem os outros pela sua régua, né? Porque a gente teve aquele mundo de sites e blogs do PT mantidos com muito dinheiro do PT e acham que esse esquema também é reproduzido agora com uma outra turma, né? Bem diferente dessa turma dos blogueiros, vlogueiros, jornalistas, entre aspas, do PT. Então, é isso, a Brasil Paralelo continua nessa, Terça Livre também, do Alan dos Santos, Senso em Comum, né, do Flávio Morgenstern, uma situação muito, muito delicada. E a liberdade de imprensa, Fiuza, depois eu vou deixar a Ana para comentar a citação a ela na CPI. A liberdade de imprensa para quê, né, Fiuza? Não, o país está realmente brincando de democracia de mentira, né? Porque essa CPI ela só chegou a esse lugar, né, ali é um fuzilamento, né? Eles montaram ali um paredão, escolhem a dedo quem pode ali ilustrar a sua conversa fiada e mandam bala. Mandam bala, tem gente sendo perseguida, tem médica com sigilo quebrado, inclusive sigilo de comunicação quebrado, isso sendo vazado na cara de todo mundo, e o sigilo que o STF mandou o Senado guarnecer, o Senado diz que não deu para guarnecer, não deu para guarnecer, não. E fazem uma perseguição com o lastro da outrora grande imprensa, isso tem que ser assinalado. Eu fico à vontade para assinalar isso, porque num período em que havia críticas genéricas assim à imprensa, dizendo que a imprensa era um problema, eu sempre me recusei, né? Assim, eu acho que você não pode criticar genericamente a imprensa, nós devemos muito à imprensa. E, infelizmente, hoje nós temos um consórcio de falsidade. E a outrora grande imprensa, gloriosa imprensa, está chancelando. Ela colocou... da onde advém essas credenciais implacáveis de Renan Calheiros, né, Omar Aziz, quem diria, né, nessa comissão de perseguição? Vem da grande imprensa, vocês não tenham dúvida. Eles falam grosso porque eles têm espaço, e espaço só não, porque o noticiário lhes dá uma credencial. O noticiário, esses personagens atualmente, Renan Calheiros e Omar Aziz, aparecem do lado do bem no noticiário. Isso é escandaloso. Isso, senhores colegas, que vocês estão fazendo é escandaloso. Vocês estão destruindo a sua própria reputação como veículos de comunicação. Vocês estão usando uma CPI de fanfarra para fazer política, para surfar nesse ativo aí anti-bolsonarista e tal, que a gente já falou aqui no programa, e vale tudo. Para isso, vale tudo. Qualquer absurdo que o Omar Aziz fizer, agredindo pessoas, pessoalmente ou não, Renan Calheiros, um vilão da política brasileira, ou não é? Era até anteontem, agora o Renan Calheiros é aquele que é o defensor das vidas, né? Segundo essa imprensa. Aí a gente está alertando há muito tempo, desde o início da CPI, a gente está dizendo eles vão perseguir quem eles quiserem. E é exatamente isso que está acontecendo hoje. Eles pegam nomes, jogam nomes ao vento e já tinham feito com médico, com médicas, já tinham feito com empresário e estão fazendo com jornalistas. E aí, de repente, aparece um desclassificado do PT, né, um espírito de porco, uma alma penada, que é uma secla de um ladrão,
né? Ele é um súdito do Lula, porque ele é do PT, falando em Alexandre Garcia, Leda Nagli, Ana Paula Henkel e outras pessoas. Dessa maneira, com essa disfarçatez. Por que que esse personagem tem alguma relevância, né? Tem espaço, tem holofotes para atacar pessoas respeitáveis? Porque essa imprensa deu. Essa imprensa está jogando gasolina nesse fogo. Essa outrora grande imprensa está gostando desse esquema de perseguição. E perseguição ao arrepio das instituições. Vocês não tenham dúvidas, né? Eles querem prender alguém, eles humilham pessoas na sua frente, eles dizem que não gostam da voz de uma médica, eles dizem que tudo que lhes contraria é fake news, por exemplo. Esse espírito de porco aí, esse personagem desclassificado que citou a Ana, ele usou para essa citação a questão dos ensaios clínicos de tratamento precoce contra a Covid-19. Ele está desinformando, ele está pegando uma premissa falsa, ele está, portanto, agindo contra a possibilidade de salvar pessoas com essas terapêuticas que estão em estudo e não foram desclassificadas, conforme o presidente do Conselho Federal de Medicina já afirmou, que é falso desclassificá-las. Mas por que ele está desenvolto para dizer, por exemplo, que a Ana, que é uma das pessoas que leva adiante com coragem essa questão dos tratamentos imediatos, dos resultados, das indicações de eficácia que vão aparecendo, a Ana é uma das pessoas que trouxe isso para o debate com ênfase, com coragem e tal. Por que ele tem essa disfarçatez? Porque, de novo, essa outrora grande imprensa lhe dá o lastro, dizendo com seus anexos, com seus braços milicianos de checagem, que isso é mentira, que isso é crime, que você falar em ivermectina, cloroquina e azitromicina, que isso é algo digno de censura. Instauraram, portanto, esses princípios totalitários para perseguir pessoas ao arrepio da ciência, ignorando os tratamentos em curso, que a Ana, por exemplo, e o Alexandre Garcia e a Leda Nagli nunca disseram, nunca vieram, nunca deram uma de cientistas ou de visionários para dizer que isso é ciência consolidada. Apenas contribuíram para a difusão dessas terapêuticas experimentais também. E por que eles cantam de galo e fazem esse atentado contra pessoas, contra jornalistas e contra a própria ciência? Porque eles têm, né, uma retaguarda absurda dos outrora importantíssimos veículos de comunicação brasileiros e externos também, e mais também as plataformas, né? Quer dizer, realmente fizeram esse cerco totalitário, só pode se falar determinada cartilha, e a CPI do Renan Calheiros virou, né, o grande bastião da ética e da vida no país. Parece piada. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver o que falou o senador petista Jean Paul Prat. Ele questionava o depoente, o Jailton Batista, diretor da empresa Vitamedic, durante a CPI, e citou, como disse Fiuza, Leda Nagli, Alexandre Garcia e Ana Paula Henkel. Vamos ver o vídeo. O senhor investiu em propaganda médica? Não, eu só financiei uma peça publicitária. Pelo amor de Deus. Eu quero saber, o senhor financia publicidade de fato, trabalha com publicidade em canais de influenciadores digitais? Sim ou não? De qualquer forma, em dinheiro, em contrapartida, em venda em caixinha de ivermectina. Como é que o senhor trabalha a sua política de marketing? O senhor paga pessoas ou empresas como Alexandre Garcia, Leda Nagli, Ana Paula Henkel? Conhece essas pessoas? Brasil Sem Medo, Alan dos Santos, Conexão Política, Paulo Enéas, Crítica Nacional. Já ouviu falar dessas pessoas? Tolentino Filho, Jornal da Cidade, Renova Mídia. Arthur Weintraub, o senhor conhece pessoalmente, já tratou com ele? Felipe Martins. Eu gostaria que o senhor me esclarecesse a respeito da relação institucional e da política do uso de marketing para as suas operações, os seus trabalhos.
Depois, sobre as personalidades e donos de site que o senhor citou, nós não temos realmente, não patrocinamos e não tivemos nenhuma ação com esses sites. São sites que têm sua autonomia e eles dizem o que quer, está na rede social. Nós não fizemos, não patrocinamos Alexandre Garcia ou Lei Danada ou qualquer outro influencer digital para difundir os nossos produtos. Eu achando que a Ana Paula ia pagar um jantar para a gente quando viesse a São Paulo. Pelo jeito, não. Você não recebeu, né, Ana? Não recebi. E o problema desse senhor aí, eu fui dar uma olhada no meu histórico do Twitter. Falei, de repente, eu já conversei com esse senhor no Twitter, né? Período de impeachment ali da Dilma Rousseff. E eu achei uma conversa... que eu nem marquei, nem tinha marcado esse político, porque eu não conhecia ali o perfil dele, mas foi em 2019, ele estava na CCJ, com nada mais, nada menos do que Glenn Greenwald, ali, o nosso querido Verdevaldo, né, como os nossos fãs costumam chamar o Glenn Greenwald. E ele estava exatamente condenando a Lava Jato por ter quebrado empresas corruptas. E aí eu chamei ali a atenção no Twitter dele, disse, mas o senhor então acha que tudo bem a gente virar para o outro lado contra a corrupção e todo o esquema que a Lava Jato desmontou, o banho de justiça que a Lava Jato deu ali no Brasil e colocou pessoas grandes, né, players grandes, atrás das grades, e aí ele disse que não, eu sou contra a corrupção, filiado ao PT até hoje, eu sou contra a corrupção, mas não precisava atacar as empresas, ou seja, é mais do mesmo, né? Agora, é o que você disse, Lacombe, essa gente, eles têm a mania de medir outras pessoas pela régua deles, né? Porque ninguém ali, né, provavelmente ninguém dessa horda aí petista faria alguma coisa, defenderia alguma ideia pelo princípio da ideia. Eles provavelmente só defendem porque alguém está bancando essa defesa, né? E aqui, como nas outras plataformas que nós estamos, eu sei que eu agradeço muito as palavras do meu querido Fiuza, mas Fiuza também, Constantino, você, Lacombe, nós fazemos sempre uma defesa da autonomia médica. Se o médico quer usar a ivermectina, se o médico acha melhor vacinar o paciente, isso é uma prerrogativa entre o médico e o paciente. Como o Fiuza muito bem lembrou, o Dr. Mauro Ribeiro, presidente do Conselho Federal de Medicina, ele foi categórico dizendo não podemos dizer que o tratamento precoce / tratamento imediato não funciona. Nós não podemos dizer que funciona, mas não podemos dizer que ele não funciona. Ainda há muitos estudos aí sendo finalizados, tem um estudo grande agora de Oxford, tem outro estudo de Stanford que saiu agora recentemente, há pouco mais de 2 semanas, que menciona o tratamento precoce, não apenas a ivermectina, mas toda uma combinação aí no tratamento imediato, assim que a pessoa é diagnosticada com a Covid, porque uma coisa é a vacina para quem quer se prevenir, que acredita na vacina e quer se prevenir para as fases graves da doença ou até a morte. Mas e quem está com Covid? Quem testou positivo? Então, se o presidente do Conselho Federal de Medicina diz que essa autonomia é preciso defender e é o que a gente defende, o tratamento precoce prescrito pelo médico que tem essa autonomia com o paciente, quem somos nós, né, para dizer que não funciona? E aí vem esse senhor aí querendo medir as pessoas, né, pela régua que eles usam aí no terreno deles, o partido mais corrupto da nossa história. Mas eu vou além, viu, Lacombe? Eu vou além. Eu faço uma solicitação aí ao senhor Jean Paul Prates, que se quiser quebrar o meu sigilo bancário, pode quebrar o sigilo bancário, be my guest, mas eu pediria aí, faça um requerimento para eu comparecer à CPI. Eu tenho certeza que eu
vou gostar muito de sentar ali na cadeira e falar algumas coisas que os senhores precisam ouvir, que está entalado na garganta de muita gente. Responderei absolutamente qualquer pergunta feita a mim, qualquer uma, mas os senhores também vão ouvir muita coisa que vocês precisam ouvir, porque essa CPI é um circo de palhaços daí e fazendo os brasileiros de palhaços. Então, fica aqui, senhor Jean Paul Prates, por favor, apresente aí um requerimento para a quebra do meu sigilo bancário e para que eu vá até aí, até a CPI, para conversar com os senhores.